boa tarde a todos, como vão? É um prazer recebê-los no Ana Julião Reconexão, hoje recebendo a Emília Cristina, que é uma guia de turismo, uma pessoa fantástica, que atua nesse mercado de turismo já há bastante tempo. E a Emília, ela é uma pessoa extremamente extrovertida, simpática, e que tem a habilidade também de falar muito bem. Emília é uma pessoa não só simpática, mas também competente no que faz. Ela é muito disciplinada, sempre fez esporte e tem, né, hoje uma filha linda, que é a Ágata, e que também atua nesse mercado da economia criativa. É importante a gente lembrar que a Emília já andou por esse mundo, já viajou, já trabalhou com várias atividades, e o bacana é isso, a gente observar que a pessoa tem possibilidades de fazer outras, né, atividades paralelas, e importante é não só desenvolver bem e fazendo o que gosta, porque é isso que dá um retorno fantástico. Estamos já rodando. Emília, você está me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo bem, Ana. Você me ouve. Então, vamos fazer o seguinte, como a gente está com um grupo grande aí já aguardando, vamos fazer o seguinte, vamos começar a conversar, porque assim, pode ser que essa internet se estabilize, é, ou não. Então, a gente também tem que ter essa questão, né, do bom senso de respeitar aí o grupo, que nós já estamos aí com 12 pessoas na sala, já começaram os coraçõezinhos a subir. Que bom. Gente, Que legal. Maria de Olinda Domingues, eu conheço essa senhora. Tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Então vamos começar a conversar. Emília, nós temos uma imagem sua linda lá na divulgação da live, então as pessoas já sabem, já te viram, já sabem como linda você é. E, Emília, então conta pra gente um pouquinho de... Primeiro, muito obrigada pelo convite, viu? Pela sua aceitar essa nossa proposta indecente de conversar aqui conosco no Reconexão. Imagina, eu é que me sinto lisonjeada, Ana, por ter sido convidada para esse bate-papo com a famosa Ana Julião, né, que está dando oportunidade a diversos profissionais aí para mostrarem aqui os seus trabalhos. Isso é muito legal, Ana, obrigada. Minha primeira live. Vamos lá. A primeira a gente nunca esquece. É isso aí. Olha só, nós temos aqui, gente, uma pessoa da produção que é uma voz que fala aqui, e ele está sugerindo novamente para você, Emília, se você puder, ligue e desliga a sua internet, vê se essa reconexão melhora. Pede um help aí para... Não, a minha produção também já fez isso. A minha entra novamente. Oi, a minha produção já fez isso. Então, gente, vamos continuar então. E aí, assim, são muitas lives acontecendo, a gente tem que ter nesse desconto. Sabemos que a conexão no Brasil, a internet no Brasil vai melhorar, nós temos certeza, vamos apostar nisso. E vamos continuar nosso papo. Fátima Garófalo chegando, seja bem-vinda, Fátima. Gente, manda coraçãozinho, manda aviãozinho para quem você acha que vale a pena e merece conversar conosco. Emília, então diga, como é que você começou nesse teu trabalho de turismo? Como é que foi esse processo? Porque a gente sabe que quem trabalha com a área de viagens e tudo mais, e com filho, com criança, é complicado. Como é que foi esse seu trabalho aí de se organizar nesse processo aí? Ana, na verdade, eu sempre fui guia de turismo, não estou guia de turismo, eu sou guia de turismo já de nascença praticamente. E tem uma pessoa, inclusive, que está aí nos assistindo, que ela tem participação nesse meu processo de ser guia de turismo. A tia Marli, ela vinha muito para o Rio de Janeiro, né? E ela vinha com a sua Brasília e tal, e chegava aqui, levava todo mundo para dar uma voltinha, para passear.
e eu lembro bem, criança, passando pelo Aterro do Flamengo, vendo o Morro do Pão de Açúcar, e eles, esse é o Pão de Açúcar, esse é o Pão de Açúcar. E eu fiquei tão maravilhada com aquilo, que todo mundo que chegava de São Paulo, eu queria ir mostrar o Pão de Açúcar. Então, eu acho que isso já estava no meu sangue, até que no segundo grau, hoje ensino médio, né, eu acabei fazendo técnico de turismo e não parei mais. Não parei mais com essa atividade. Eu ainda não tinha 18 anos, comecei já com uma excursão e fui sempre em frente. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer muito, muito. Eu, na verdade, eu só trabalho com felicidade, né? Eu trabalho com turismo, eu trabalho com cerimonial, trabalho organizando eventos e trabalho com brechó também. Tudo que deixa uma pessoa feliz, né? Eu também já trabalhei com cantinas, que foi quando eu aprendi, na verdade, a trabalhar a conhecer a administração, né? Eu entendi que uma pequena empresa, ela tem os mesmos setores que uma grande empresa. Então, ela tem RH, contabilidade, ela tem suprimentos, ela tem compras, estoque, ela tem tudo. E eu é que administrei todos esses setores. Então, eu aprendi a me organizar. E isso é muito interessante. E já fiz outras coisas também. A minha garagem já se transformou numa lanchonete conceitual, junto com a minha filha. Olha. A minha filha atendia, passava filmes, ideia dela, e eu era cozinheira, que, na verdade, é outra coisa que eu gosto muito de fazer, mas não gosto de fazer o trivial, gosto de fazer alguma coisa diferente. Né? A minha garagem também já se tornou uma grande loja de roupas, na verdade, um brechó, que nós montamos, eu, uma amiga, há 2 anos. Hoje esse brechó é itinerante, né? Que é uma das outras coisas que eu faço também. Então, assim, eu sou intensa no que eu faço. Então, esse meu processo de guia de turismo, ele é muito por conta dessa intensidade também, porque eu acho que você participa do sonho de alguém que quer conhecer muito um lugar. Então, isso é uma grande responsabilidade. Então, quando entro dentro de um ônibus, eu quero ver os olhinhos das pessoas brilhando, de estar conhecendo um lugar, fazendo um passeio que ele muito sonhava em fazer. Então, isso é muito legal. Quando eu faço uma festa, você pode me dar um lugar muito feio. Você me dá aquele lugar e diz, poxa, eu queria fazer uma festa aqui. Eu faço o projeto dessa festa e enquanto eu não ver aquele espaço se transformar numa festa e encantar as pessoas, eu não sossego. Então, assim, eu acho que é muito legal, né? Ser mãe também, para mim, foi maravilhoso. Adorei a minha barriga, adorei dar de mamar. Então, assim, eu sou intensa, né? Então, eu escolho as coisas que eu gosto de fazer. E mesmo as coisas que eu não gosto de fazer, como arrumar uma casa, por exemplo, né? Eu penso no final, na minha realização depois de arrumar a casa, que é estar em casa com tudo limpinho. Então, eu faço aquilo intensamente. Cristina, isso é muito bacana e é importante a gente até lembrar de que nesse momento nós estamos aí com uma circunstância, né, de confinamento, então a questão do turismo então, tanto quanto é parada, quer dizer, de fato parada, que é impossível a gente estar conciliando, porém é importante a gente lembrar a importância do turismo para a economia, porque nós temos dados que são né, nós temos um grupo de pessoas que viajam tanto internamente no Brasil quanto externamente, muito grande, e gera não só, né, para os hotéis, para agências de viagens, para os guias de turismo, mas também para toda a comunidade ali daquela localidade que está sendo visitada, mas do entorno também. Então, como é que a sua perspectiva, a sua percepção em relação a essa questão do turismo auxiliando a economia, e que inclusive algumas situações, o grande foco incentivador da economia, que melhora a economia de uma localidade, um país, de uma cidade. Como é que é a sua percepção em relação a isso? Pois é. A economia do turismo ela é bastante interessante porque ela não é uma economia concentrada, né? O turismo ele é uma indústria que distribui renda, porque ele acaba promovendo um constante fluxo de pessoas pelo globo, pelo mundo.
E essas pessoas, elas geram negócios para as grandes e para as pequenas empresas. Para as grandes empresas são as companhias aéreas, as redes hoteleiras, os cruzeiros, e as pequenas empresas acabam sendo a agência de viagem, o restaurante, a pequena pousada, o mercadinho da esquina, a lanchonete, a padaria, né? E o guia de turismo, que sou eu. Né? Então, ele acaba, o turismo, ele deixa renda para todo mundo nos lugares que o turista está. Né? E o turismo, ele não é só de lazer, é o turismo também de negócios, é o turismo rural, o turismo esportivo, o turismo de festas populares. Então, o turismo, ele tem vários segmentos e acaba deixando renda para todo mundo na cidade que ele estiver. Né? Então, maravilha. E assim, o turismo, agora, eu acho que as pessoas vão estar assim, um pouco receosas de fazer um turismo à distância, né? Mas elas vão estar loucas para sair por aí passeando. Então, é hora de nós vermos os pontos turísticos da nossa cidade lotarem. Quantas pessoas moram aqui no Rio de Janeiro que não conhecem o Corcovado, que não conhecem o Pão de Açúcar? Então, eu acho que esse vai ser o momento das pessoas se voltarem mais para os pontos turísticos da sua cidade. E depois elas devem de partir para os municípios do seu estado. Por exemplo, nós temos aqui Friburgo, nós temos Petrópolis, Teresópolis. Na verdade, nós aqui no Rio de Janeiro temos 92 cidades maravilhosas. Então, em Friburgo mesmo, nós temos ali fazendas de flores maravilhosas e muita gente não sabe disso. Né? O Rio de Janeiro, ele é um ponto que é uma cidade que o mundo inteiro deseja. E quantos brasileiros não conhecem o Rio de Janeiro? Então, esse é o momento de nós nos voltarmos para o turismo nacional. Né? Eu acho que a gente deve deixar o turismo internacional para quando a gente estiver mais seguro, com uma vacina apropriada, né? Porque nós temos muito o que ver aqui no Brasil. O Brasil é maravilhoso. E aí eu acho que esse turismo ele vai acabar sendo assim, a 10 quilômetros de distância, depois de 200 quilômetros de distância, 400 quilômetros de distância, e vamos assim. Porque o momento é de nós estarmos para dentro do Brasil, né? E isso, assim, é mais interessante, porque aí nós vamos valorizar o que nós temos. Olha, Emília, o que você está falando é tão importante que é interessante que a Marlita até falando assim, Teresópolis, que saudade. Nós até fizemos uma live, eu fui convidada a fazer uma live com a empresária Juliana, da Ecoplay Tour, que foi também minha cursista do curso de comunicação, e ela fala muito sobre o turismo rural, a importância desse turismo, da geração de renda, e é um trabalho muito sério. Ela coloca que, inclusive, ela está fazendo atendimento com pessoas com necessidades especiais, inclusive cego. Daí você fala assim, gente, mas um cego vai fazer turismo? Sim, ele vai fazer turismo na medida em que você tem um guiamento, porque ele pode sentir o ar, ele pode sentir o aroma das flores, ele pode ter a percepção da água, então, da uma cachoeira, de um rio, o sabor dos alimentos diferenciados, a alegria das pessoas conversando, contando piadas, brincadeira. Ou seja, você tem uma série de sentidos e de sentimentos que podem ser aflorados a partir dessa convivência através de um turismo que possa atender também com acessibilidade, com oportunidade de outras pessoas participarem. E você está falando dessa questão de conhecer o Rio de Janeiro. Eu estive oferecendo uma palestra para a Prefeitura de Valença, não, Vassouras, e eles estavam com um projeto muito interessante, que era levar os funcionários da Prefeitura e de algumas comunidades para conhecer as fazendas, que são lindíssimas as fazendas, aquele circuito do Vale do Café, Valença, Vassouras, sim, é um patrimônio não só cultural, porque algumas são tombadas pelo IPHAN, outras são particulares, a gente tem alguns espaços fantásticos, e tem histórias maravilhosas. Ou seja, se você, que é o morador,
não conhece, como é que você vai receber bem um turista? Então, isso tem tudo a ver. Isso que você está falando é fundamental. Olha, nós Sim. temos um elogio aqui muito bom, e é bom elogio, faz bem à alma. A N. Fernandes está falando assim, olha, ela fez uma festa para mim que o simples se tornou luxuoso, viu? É verdade, é Parabéns. verdade. Então, eu estou querendo lembrar que qual foi a festa. Foi uma festa de uma criatividade muito grande, Foi um bom noivado. gosto. Ah, noivado, é um bom gosto nos detalhes. E é isso, gente, eu tenho que falar de cadeira, porque a família tem esse perfil. Eles são muito detalhistas, nesse sentido É de verdade. ter esse cuidado, né? Que lida com a alimentação, com a comida, com a questão da decoração. Tem tudo muito a ver essa circunstância de ter cuidado com os detalhes. A Tabata está falando assim, concordo, Emília, o Brasil é rico demais, culturalmente precisamos apoiar este turismo, isso aí. Vamos juntos, gente. Plus 100 joias, entrou para conversar com a gente, seja bem-vindo. E, Emília, diga uma coisa, você tem alguma situação interessante, porque toda viagem tem aquelas circunstâncias, né? Nem sempre alegres, nem sempre positivas, mas que acontecem. E alguma circunstância interessante que você tenha vivido com seus clientes, as pessoas que estavam participando da tua viagem? Como é que foi isso? Nossa, Ana, tem muita coisa, tem inúmeras. A primeira foi logo no primeiro trabalho, um dos primeiros cursos de turismo que eu fiz. O professor acabou me repassando um trabalho dele por conta de ser uma das melhores alunas. Aí, então, foi um grupo de mineiros aqui no Rio de Janeiro. E eu estava saindo do túnel Rebouças, começando a explicar sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, e o Uhum. pessoal não entendeu e começou, nossa, uai, uai, e eu já comecei a ouvir os burburinhos, uai, uai, que marzão, e o pessoal, isso não é o mar, isso aqui ainda é a Lagoa Rodrigo de Freitas e tal. E aí, quando eu cheguei na praia de Copacabana, olha, isso até me arrepia, porque eram Uhum. jovens, crianças, idosos, todo mundo saiu correndo pela areia da praia até a beira do mar, Uhum. para poder ver o mar pela primeira vez. E isso me emocionou e até hoje isso ficou É. na minha cabeça. Isso é assim, uma coisa muito legal. Você vê exatamente os olhinhos brilhando por alguma coisa que eles queriam muito. Então, olha a Uhum. responsabilidade de você É. passar as informações, de você mostrar com Uhum. carinho, de você estar ali presente para aquelas pessoas, né, para aquele sonho delas. Recentemente, agora, esses últimos 4 anos que eu voltei a fazer trabalho no Rio de Janeiro, eu assisti a 5 pedidos de casamento aos pés do Cristo Redentor, né? E acabei que eu fui mais ou menos assim, madrinha desses pedidos de casamento, porque os rapazes acabaram me pedindo para filmar, então me falaram com antecedência, então isso é uma coisa Uhum. legal. Eu já tive passageira que acabou a excursão, se casou com motorista. É, Uhum. eu já tive um furo meu muito grande, que foi, assim, uma senhorinha que tinha uma aparência muito idosa. Eu trabalho muito com idosos e tem muitas que com 90 anos que têm aparência de 60, é incrível. Mas essa, por Sim. acaso, tinha uma aparência assim de muito idosa. E ela estava com um Uhum. rapazinho. E aí, quando eu dei entrada no hotel, no check-in, tava lá escrito no check-in da agência, cama de casal. Aí eu falei, nossa, deve ter tido Ah. algum engano aqui. Aí eu falei pro hotel, troca, por favor, põe 2 camas de solteiro, me dá um twin. Uhum. Aí, muito bem, e eu fico na recepção do hotel mais uns 20 minutos, meia hora, até que tudo esteja bem. Me desce a Uhum. senhorinha danada. Emília, eu Hum. cansei de pedir cama de casal. E aí, aqueles meus olhos foram arregalando. E aí eu falei, não, calma, deve ter sido algum erro, tá aqui na agência, a agência de fato solicitou, deve ter sido algum erro aqui no hotel e tal, nós já vamos resolver isso e tal, e você resolve. E acaba que ela me falou em off, que eram namorados e tudo, então acontecem também os pequenos furos que você tem que consertar de imediato, né? Acontece, isso E a, acontece. E ter esse. Uhum, perdão. Não, é assim, e são vários os casos, né? Não só de coisas boas, mas também há alguns bons anos atrás, eu tive um acidente
e que esse acidente deveria ter tido óbitos e muitos machucados e tudo. E assim, coisa de Deus, absolutamente ninguém teve nenhum arranhão. Então, já tive que ficar a noite inteira com o turista no hospital e por aí vai, né? Chamar os parentes para ir buscar a pessoa e por aí vai. E tive também algumas experiências internacionais no mochilão, né? Que tem uma também que é assim, muito marcante. Eu viajava de trem para um lado e para o outro, e eu passei da minha estação. Então, quando eu acordei, eu falei, vou descer nessa estação que é a mais próxima. E eu estava na França, numa cidadezinha muito pequena, chamada Valence, e eu estava com uma mochila enorme. E quando eu desci, eu falei, nossa, que cidade pequenininha, dava para perceber pela estação, que é mínima. E não tinha uma alma viva ali. Aí eu olhei o próximo trem que servia para mim, dali a umas 3h30 somente. Então eu falei, o que eu vou fazer em 3h30 nesse lugar? Eu olhei para fora, vi umas árvores muito grandes no final lá da rua, longe. Aí eu falei, bom, eu vou até lá. Mas como na Europa ninguém mexe em nada de ninguém, e nessa cidade muito menos, porque não tem uma alma viva aqui, eu vou deixar minha mochila aqui, né? E vou lá ver essas árvores. E fui. Cheguei lá no parque, um parque lindíssimo, dei uma volta e tudo, e resolvi retornar à estação. Quando eu estou me aproximando da estação, eu estou vendo luzes de ambulância, polícia, bombeiro. Eu falei, nossa, mas uma cidade que não tem ninguém, gente. De repente, um tumulto danado, o que é isso? E eu fui me aproximando da estação, quando botei os pés mais próximos, o pessoal já veio em cima de mim, perguntando se a mochila era minha. E eu desesperada. Gente, eu levei uma lição de moral daquelas. Eu quase que mais um pouco eu ia presa ou pagava todo aquele movimento de ambulância, de bombeiro, de tudo mais. Era assim, podia ter bomba na minha mochila, né? E estava ali largada. Então, são coisas assim que vão acontecendo, né? Eu inicie, já no final do mochilão, eu resolvi comprar uma baguete e botei embaixo do braço, né? Como eles fazem. E peguei um queijinho e fui para a praia de Nice, uma praia onde só tem rico, passando para um lado e para o outro. Eu lá, abrindo minha baguete, botando meu queijinho e todo mundo me olhando. Não tem problema, vamos embora. Também lá em Sevilha, na Espanha, eu cheguei na estação, falei, nossa, tá tão longe, a estação era distante. E tinha que pegar um carro e eu não queria gastar dinheiro. E aí veio um garotinho e falou, não, mas eu sei onde tem um quarto que você possa ficar barato e tal, não sei o quê. E aí nós fomos caminhando com aquela mochila pesada, fui caminhando. E aí ele me deixou na casa de uma senhorinha, que é uma casa simples, e ela me levou lá para o fundo, tinham 2 finlandesas com um beliche, com 2 camas. E eu olhei e pensei, nossa, não tem mais espaço aqui, né? E aí tinha uma geladeira daquelas antigas de bar, com aquelas fechaduras muito grandes e tudo. E na frente tinha um sofazinho com 2 caixas enormes na frente. Ela tirou as 2 caixas do sofazinho, ficaram as teias de aranha lá. E aí ela pegou uma vassoura, espanou a teia de aranha, olhou para mim e falou assim, tá bom aqui? Eu falei, não, tá ótimo, tá perfeito. Então, assim, são coisas que vão acontecendo e que agregam na nossa história, né? E assim, se eu fosse ficar aqui e acontecer, nossa, nós ficaríamos até amanhã e não terminariam os causos. Podemos marcar outras, né? Quem sabe outras lives. A Vânia está colocando aqui que em relação a essa questão desse nosso momento, né, diferenciado, ela colocou que existe agora uma discussão sobre o recebimento de brasileiros em países que foram rigorosos com a quarentena. É essa questão de que alguns países estão meio que pensando em dar um boicote aqui, né, para os brasileiros que, em função da situação de talvez não tenhamos tido uma atenção tão cuidadosa em relação ao confinamento, né, a outras medidas aí que estão sendo tomadas, e quem sabe a gente venha passar por esse constrangimento de não poder ser recebido em outro lugar em função dessa circunstância que a gente está vivendo aqui. Mas
vamos ver o que nos aguarda, vamos ter aí, aguardar essa nossa outra circunstância. Nós temos aqui também outro comentário da própria Vânia, que coloca que aqui em Barcelona, o turismo nos 2 últimos anos estava impossível, tornava a vida dos moradores um inferno. Acredito que deve ter também uma mudança comportamental do turista e do número de turistas, né, caminhando por aí. Anderson entrou, Anderson é um terapeuta, seja bem-vindo, Anderson, trabalha com terapias alternativas. O Márcio Kleber, seja bem-vindo. Diga de onde vocês estão vindo, por favor. A Sol Mello aqui dizendo, que delícia de histórias. Que bom, gente. Vamos viajar mais um pouquinho, então, com a Emília. Também Andréia Fortis, seja bem-vinda. E, gente, eu queria saber também como é que você está, então, Emília, percebendo quais são as perspectivas para o futuro do turismo, em função dessas circunstâncias que a gente está vivenciando. Como é que você está percebendo essas circunstâncias? Pois é, então, é o que nós mais ou menos já falamos, né? Eu acho que assim, o turismo, ele vai voltar aos poucos, né? Ele vai voltar aos poucos, as pessoas vão começar a estar aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em suas cidades, nos pontos turísticos das suas cidades, e depois elas vão aos poucos se distanciando. Eu acho que as viagens internacionais, por exemplo, elas devem ter um pouquinho mais de cautela, por enquanto, esperar aí as coisas se acalmarem, porque, por exemplo, as pessoas que estavam no meio dessa pandemia numa viagem internacional, elas tiveram muito trabalho em retornar, né? Tiveram que pegar voos de repatriação e demoraram esses voos, não foi uma coisa tão simples. Então, eu vejo que o turismo, ele vai voltar, mas vai voltar aos poucos, sabe? Eu acho que nós temos que promover cada vez mais o turismo das nossas cidades. Esse é o momento. É o momento de você, por exemplo, estudar o roteiro que você quer ir, porque quando você viaja, sabendo a história do lugar, a cultura, a comida típica, você faz um outro turismo. É muito legal, né? E é para isso que serve o guia de turismo também, mas muita gente não contrata, obviamente. Então, nós temos o turismo de excursão, que você compra numa agência, e aí você tem um pacote completo, você não precisa esquentar a cabeça com nada. Você tem o guia de turismo que faz tudo, que está ali para te servir, te dar as orientações, saber quanto tempo você vai ficar num lugar e no outro, mostrar todos os pontos. E você também tem o turismo que você, depois da globalização, ficou fácil, você vai lá, clica num voo, clica num hotel e vai embora, né? Então, mas o turismo vai aos poucos. E a Vânia tinha comentado, então, de Barcelona, por exemplo, tá com muita gente. E, assim, para isso aqui, no Rio de Janeiro, mesmo no estado do Rio de Janeiro, algumas cidades, como Búzios, Angra, eles já colocaram uma taxa de entrada na cidade. As vans têm que pagar uma taxa, para Arraial do Cabo também, tantas outras, Penedo, você tem que pagar uma taxa no ônibus ou na van para você entrar na cidade. E se a coisa ficar muito lotada, eles vão acabar tendo também um procedimento para entrar com carro, se você não for um morador da cidade ou não tiver uma residência, um endereço da cidade. Então, eu acho que eles vão começando a peneirar por aí, né? Isso. E tem uma coisa importante, a André está até dizendo aqui, que bom que você tem jogo de cintura, né, nessas circunstâncias de dificuldade, de desafio. E tem uma coisa importante, que a Emília, infelizmente a gente não está podendo ver a imagem de Emília em função da questão da internet, mas Emília tem um sorriso lindo, gente. Então, eu sempre recomendo, trabalhando com comunicação, a primeira questão é utilize o seu sorriso, seja aquela pessoa que acolhe, mesmo que o outro não sorria para você, porque tem algumas culturas que eles simplesmente não sorriem e não estão nem aí se você está feliz ou não. Né? A gente ainda encontra disso, é uma circunstância que a gente também tem que saber lidar. E isso é importante, a gente ter essa vontade de fazer o melhor para aquela pessoa que está ali conosco e viajando é muito bom. E a gente também lembra de que
as pessoas, muitas das vezes, elas às vezes guardam, né, um valor ou junta dinheiro mesmo para poder viver a viagem dos sonhos. Então, a Exato. responsabilidade de uma pessoa que trabalha com essa área é muito grande, porque ela investe e, em algumas situações, ela vai não só para vai em viagem a passeio, mas ela também pesquisa algumas possibilidades de ter uma outra área para trabalhar ou para fazer algum tipo de comércio, e isso é também interessante. Marli está colocando aqui para a gente mesmo, porque a aviação está quase parada, a situação está difícil para o pessoal, né? Que trabalha com a área da aviação. Um outro Escófano está dizendo para a gente aqui, não vejo com o boicote dos países desenvolvidos, porque até os países em desenvolvimento estão restringindo os turistas de outros países. Sim, é uma circunstância que está todo mundo com cuidado, mesmo que a gente não utilize essa questão do termo boicote, mas de cuidados mesmo, de preservar, né, aquele grupo de pessoas que estão ali vivendo, morando. Então é um cuidado mesmo. Temos que cuidar um do outro e nos cuidarmos também. Fique em casa, é o que a gente está fazendo. Andréia Ruth entrou, seja bem-vinda, Andréia. A Vânia está dizendo que é ótima colocação, é por aí. E tem também a questão que a gente, quando está colocando, pensando em viajar daqui a pouco, uma das coisas que eu acho importante, Emília, e eu não sei qual é a sua percepção em relação a isso, é que as pessoas também conheçam. Hoje nós temos vários museus que estão liberando, que tem aí o tour, né? Pela internet, liberado, que é tão gostoso, é tão bom você poder conhecer. Até antes de ir em loco, de visitar, você fazia esse tour para saber quais são as melhores, quem você gostaria de ver ao vivo e a cores. Né? Tem essa possibilidade aí que eu acho que é bacana da gente recomendar para o pessoal. E além de fazer esses roteiros, conversar muito com quem já viajou, né, Emília? Eu acho que uma dica bacana é isso. A gente, antes de viajar, pergunta para quem já viajou, além da orientação do guia, da agência de viagem, mas faz essa pesquisa interna aí com as pessoas que gostam de viajar, não é? É isso mesmo, Ana. Assim, o turismo, na verdade, ele é um negócio do mundo físico, né? Ele tem que ter a presença. Vale a pena, tudo bem que você entra no Google Maps, às vezes dá uma voltinha pela cidade, entra num aplicativo, visita um museu, mas não é a mesma coisa que você estar presente. O turismo tanto é presença que ele foi o primeiro setor a parar com essa pandemia e provavelmente será o último a voltar. Porque o turismo é esse contato físico, né? Eu não acredito nesse romantismo de que essa crise vai transformar o mundo. Eu acho que as pessoas vão estar preocupadas em recuperar as suas perdas. Mas está tendo aí o tal do ser e ter, né? Eu acho que isso vai tocar na consciência de alguns poucos. Mas o turismo em si, ele é mais do ser. Ele sempre foi muito do ser e vai continuar sendo cada vez mais do ser. Por que eu digo isso? Porque o turismo, ele agrega. Você, por exemplo, compra o teu pacote de viagem ou você compra a tua excursão conforme a tua economia. E a partir daí você se torna o turista. Né? Você quer conhecer novos lugares, você quer ver a cultura, você quer arejar a tua cabeça, você quer curtir a natureza. Né? Então, vamos ao exemplo. Nós vamos comprar um mesmo pacote para o Ceará, lá para Jericoacoara, tá? Você é a rica nessa história, e aí você vai ficar num resort, você vai ficar numa pousada excelente, num hotel maravilhoso, e eu vou ficar num hostel ou num acampamento, tá? E aí não nos conhecemos e vamos lá para Jericoacoara. Para você ver o pôr do sol, que é super famoso lá, você tem que subir uma duna. Você vai subir na duna, eu vou subir na duna, nós vamos na mesma praia tranquila de Jericoacoara, nós vamos caminhar pelas mesmas ruelas à noite para assistir os mesmos artesãos fazendo lá o seu artesanato, nós vamos entrar nas mesmas lojas de artesanato, vamos provavelmente comprar os mesmos souvenirs, nós vamos comer a mesma comida típica e não vamos saber da nossa classe social. Nós estamos ali curtindo as mesmas coisas, independente da nossa classe social. E aí vamos para outro lugar, vamos lá para os Lençóis Maranhenses. Nós vamos pegar um 4x4 para subir e descer aquelas dunas maravilhosas. E
junto estarão ali mais umas 10 pessoas conosco. Nós vamos estar rindo, brincando, né, trocando informações dos lugares, de viagens, e não vamos saber se você é rica e se eu sou pobre ou o contrário, entendeu? Então o turismo, ele agrega, ele não quer saber da condição social de ninguém, as pessoas vão livres de tudo isso, as pessoas querem curtir, então isso é muito bacana. O turismo, ele é tão mágico que você faz uma viagem, tira as fotos, e depois de anos você vai ver aquelas fotos. Aliás, tem muita gente mexendo em fotografia nessa época, né? E você retoma aquela viagem, você vive de novo aquela viagem maravilhosa através das fotos. E isso causa um índice de felicidade muito grande. Então, o turismo é fantástico. Isso. E isso, quando você está colocando isso, essa questão do sentimento, isso é tão, e do ser, né? Isso é tão profundo e tão importante, que é aquela circunstância, você vai viajar e muitas das vezes você se transforma, né, interiormente num momento de viagem. Não só você pode entender e identificar um bom negócio para você, mas também identificar uma questão profunda sua, com olha que lugar lindo, bucólico, como eu me identifico aqui, como isso é bom, como é que eu posso de alguma maneira, promover esse mesmo ambiente, essa mesma sensação que eu tive aqui lá no lugar onde eu moro, e melhorar também a qualidade de vida dos espaços onde você vive, é aquela questão da cultura geral, de você ir vivenciar e poder trocar com outras pessoas. Né? Quantos grupos aí de pessoas são formados, e grandes amigos e grandes amizades, a partir dessa questão da viagem. Fico muito feliz pelas suas palavras, e aí eu queria só, para a gente daqui a pouco já está terminando, né? Porque passa rápido o nosso tempo. É mesmo. Porque é muito assunto, muita coisa boa. Olha só, e aquelas pessoas que tiveram as viagens interrompidas, Emília? Você teve alguma informação dessas pessoas? Como é que elas estão se resolvendo? Está difícil o processo? Como é que está essa circunstância? Ana, na verdade, eu mesma estive nesse processo, né? Eu comprei uma viagem e ela iria se realizar em abril, e eu tive mas foi tranquilo, né? Na verdade, as companhias aéreas, os hotéis, as agências, elas todas mudaram as suas normas de cancelamento e remarcação para manter viva a chama do seu sonho realizado no momento certo, né? Então, não está sendo difícil, pelo menos para mim não foi. Eu tenho outros casos que as pessoas conseguiram, alguns até pegaram o dinheiro de volta, mas eu sempre digo, gente, não cancele as suas viagens, adie, deixa lá o dinheirinho reservado na companhia aérea, no hotel, para você fazer essa viagem, sabe? É muito legal você ter o teu sonho realizado, e não vai ser isso que vai deixar o teu sonho, sabe? O turismo, ele não é um produto perecível, ele pode ser adiado, ele só é ruim para quem trabalha no turismo. Eu, por exemplo, se eu perco uma viagem hoje, eu não vou recuperar essa viagem amanhã. Foi o dinheiro perdido e pronto. Mas para quem está realizando a viagem, ela pode ser realizada para depois, sabe? Então, não cancele, porque nada acontece por acaso na nossa vida. Eu acho que a coisa vai acontecer na hora certa, sabe? E assim, algumas pessoas até me perguntam, Emília, para onde que eu posso ir e tal? Você me indica algum lugar? Assim, gente, cada lugar tem as suas características marcantes, né? Uns têm mais voltados para a história, outros para a arte, cultura, outro a natureza. Então é difícil indicar exatamente. Eu preciso primeiro bater um papo com a pessoa para saber se ela gosta mais de frio, de calor, de mar, de serra, sabe, de cachoeira, se ela tem mobilidade para ela chegar, por exemplo, numa cachoeira, passar por pedras escorregadias, para ela passar com um off-road numa estrada que não esteja asfaltada. Então, tem todo esse contexto para se chegar numa viagem para você fazer, né? Então, assim, existe, por exemplo, o Jalapão, que está sendo muito comentado no Brasil. Isso já é uma coisa mais de off-road mesmo, uma pessoa mais jovem que deve de ir, não é? Os Lençóis Maranhenses são maravilhosos, aquele lugar, assim... Gente, nós estamos conversando, e a Emília tem muitas histórias para contar sobre as atividades que ela fez. Ela já trabalhou
como relações públicas, ela se formou em relações públicas, também em guiamento, em guia de turismo, e ela está hoje fazendo esse trabalho aqui melhorou bastante. Olha a Emília aí. O Mone Artes entrou, tá vendo? Que bacana, o pessoal é parceiro. Nós temos uma produtora mexendo na câmera, a gente sempre tem esse apoio, gente, suporte, obrigado. Apoio técnico, que é fundamental. Ela está colocando um equipamento, que é o fone de ouvido. Vamos lá? A gente sempre pede o fone de ouvido, até por conta de facilitar uma melhor audição, né? As pessoas que estão participando do nosso encontro. Vamos lá? Então, assim, Emília hoje está morando na Ilha do Governador, mas a Emília já morou nos Estados Unidos, já trabalhou por lá também. Então, eu gostaria de saber um pouquinho sobre essas experiências de Emília, não só como guia de turista, mas também de turismo, mas também em todas as atividades que ela desenvolveu, e não foram poucas. Tudo certo aí, Emília? Então, assim, ela falou também que ela já trabalhou com área de alimentação, gente. E eu estava comentando que quem trabalha na área de alimentação tem muitos detalhes da questão da higiene, do atendimento ao cliente, das contas, da planilha financeira, do estoque, de fornecedores, ou seja, um mundo de questões para cuidar. Então, vamos? Preparadíssima? Agora acho que melhorou, né? Para quem não teve acesso a Emília anteriormente, olha aí, essa Emília linda, maravilhosa, elegantérrima, trabalha com eventos também. Então, vamos lá. Emília, eu fiz algumas perguntas para você no início da nossa live anterior, e eu gostaria, então, de refazer algumas questões, mas, assim, sempre na perspectiva de enriquecer as pessoas que estão participando e que gostam de viajar, com aquelas dicas, com aquelas intuições que você teve naquele momento, quando você precisou resolver alguma coisa e que funcionou. O que você pode contar para a gente? Primeiro, por que você entrou nesse mundo do turismo? Você relatou uma circunstância e eu gostaria que você lembrasse para a gente um pouquinho como é que foi essa circunstância. Tá bom, assim, turismo é a minha paixão, eu acho que desde sempre, eu acho que isso está no sangue. Desde criança, inclusive a tia Marli, que esteve aqui na live conosco, ela vinha aqui para o Rio de Janeiro, então botava a criançada toda no carro e nós íamos passear. E eu lembro de uma vez que foi muito marcante, porque eu vi o Pão de Açúcar e todo mundo ficou comentando, esse é o Pão de Açúcar e tal. E todo mundo que vinha de São Paulo, principalmente, ou de outros lugares, parentes aqui em casa, eu queria mostrar o Pão de Açúcar. Então, aquilo ficou muito dentro de mim. E aí eu comecei a querer mostrar aos outros lugares. Queria saber onde que era o quê para mostrar para as pessoas, né? E então, no ensino médio, fui fazer o curso técnico de turismo. E ainda nem tinha terminado o curso técnico, já tinha sido chamada para fazer uma viagem. Ainda não tinha os 18 anos completos. Então, dali eu nunca mais parei. Então, são 37 anos dentro do turismo, fazendo guiamento pelo Brasil todo, dentro do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E isso, assim, é uma paixão minha. Eu sou guia de turismo, eu não estou guia de turismo, né? Então, isso é muito legal. Emília, e aí nessas viagens todas que você já vivenciou, o que te marcou? O que foi, assim, inesquecível para você? Olha, eu tive algumas coisas que, de fato, ficaram na minha cabeça. E uma delas foi a primeira vez que eu fiz um trabalho. Eu estava terminando um dos primeiros cursos de turismo que eu fiz. E aí o professor me repassou o trabalho dele, por ser melhor aluna. Aí era um grupo de mineiros e nós estávamos saindo do túnel Rebouças e eu explicando sobre as coisas do bairro, da lagoa. E quando eles viram a Lagoa Rodrigo de Freitas, eles começaram um burburinho. E começaram, uai, 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 que marzão, aquela coisa do mineiro mesmo.
E aí eu comecei, gente, isso aqui ainda não é o mar, é a lagoa e tal. E nós estávamos indo em direção a Copacabana. Quando eu cheguei em Copacabana, aquilo foi muito incrível, sabe? Arrepia, porque eu tenho isso muito vivo na minha memória, apesar de ter sido há 37 anos atrás. As pessoas começaram a descer, não importava se era criança, adulto, adolescente, idosos. Eles desciam, correram pela areia da praia até chegar na beira do mar e ficaram ali com os olhinhos brilhando, vendo o mar pela primeira vez. Então isso foi assim incrível, muito legal, sabe? E isso, quando você está contando essa circunstância, é bacana que a gente lembra sempre como o turismo ele evoca essa questão do sentimento, da alegria, do prazer, do sonho realizado e das conexões. Não é à toa que esse nosso encontro na live é reconexão. Porque não tem coisa melhor do que você se conectar com outra pessoa e no momento que você está de coração aberto, que é no momento de uma viagem, que você está relaxado, quantas questões, né, e quantos encontros bacanas que acontecem, bonitos e que ficam muitas das vezes para a vida inteira. Eu tenho, inclusive, um caso na família que a minha irmã encontrou com um casal de paulistas no Cristo Redentor, você está falando, né, da questão do Pão de Açúcar, e ela, nesse encontro casual, eles acho que pediram para tirar fotografia do outro, né, do que acontece muito, um casal tirar fotografia do outro casal, e eles hoje são, já, nossa, nem quantos anos de casamento, quase 50 anos de casados, eles são padrinhos de casamento deles. Então, como é possível isso, né? A questão de você se encontrar com a pessoa naquele determinado momento. Além dessas conexões tão bacanas e pertinentes, eu gostaria de saber, assim, se você teve uma grande dificuldade, se houve algum aperto, você citou alguns no nossa primeira live, que nós já acabamos de fazer, mas aconteceu alguns imprevistos, assim? E olha, lembrando, antes de a Emília responder essa pergunta, que nós vamos ter, daqui a pouco, sorteio de uma consultoria online com a consultora Janaína Paz, que é designer de moda. Ela trabalha com designer em novelas, é uma pessoa competente, elegante, simpática, vale a pena. Então, marca lá um amigo, lá faz um comentário sobre a live, que você poderá ser premiado. Então, daqui a pouquinho. Então, Emília, já aconteceu alguma situação assim, um aperto que você viveu que deu um susto, além das circunstâncias, né, que a gente conhece no dia a dia? Sim, pois eu estava comentei rapidamente sobre um acidente que nós tivemos e que, de fato, esse acidente deveria ter tido, inclusive, muitos óbitos, mas, assim, coisa de Deus, nós não tivemos nenhum arranhão. Então, eu estava descendo uma serra entre Guarapuava e Cascavel, que tem o nome de Serra da Morte. Olha o nome da serra. E ela é estreita, passa ali muitas carretas, porque é a BR-277, que é a rodovia do Café, ligando Paranaguá a Foz do Iguaçu, né? Então, tem muitas carretas. E nosso ônibus estava descendo, começando a descer a serra, e eu estava com dois motoristas, o motorista que estava dirigindo na direção chamou o motorista que estava ao meu lado. Nós tínhamos acabado de almoçar, então estava todo mundo sentadinho, sem fazer atividades dentro do ônibus e tal. E aí eu vi assim, ele chamar com desespero e ele foi para a marcha do ônibus, ficou tentando engatar, e os dois não consigo e tal. E eu só estou vendo o ônibus acrescendo a velocidade e os carros na frente, e eles, sai daí. E passando carreta para cima e para baixo. E aí eu fui para trás do ônibus, mandando as pessoas se abaixarem. Sentei no braço do sofá da última poltrona, e na época eram garrafas de vidro, tem todo um serviço de bordo, né, dentro de várias funções do guia de turismo. Então, nós servimos serviço de bordo. E ali, na época, eram garrafas de vidro, de Coca-Cola, refrigerante e tal. E aí as garrafas começaram a sair dos armários, quebrar. E a única coisa que eu conseguia dizer era olhar pro sentido do céu e dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E meu intuito era rezar o credo. E eu não saía disso, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E o ônibus, sabe, encostando o teto no chão e passando a 2 dedos, um dedo de cada carreta, subindo e descendo.
E eu estava vendo a hora de que aquilo ia virar, de que nós íamos bater. E chegou um momento da subida da serra, o ônibus, para você entender a velocidade do ônibus, o ônibus conseguiu chegar no topo da serra. E aí tinha um barranco, o motorista foi ao contrário de ré e bateu no barranco. E aí eu só passei para frente, tá todo mundo bem, tá todo mundo bem, tava todo mundo bem, né? Pelo menos fisicamente. E aí eu desci, peguei uma carreta e fui em busca de um aluguel de ônibus, de uma ajuda na primeira cidade. Então, e eu era muito jovem na época e a gente tem que ter essas atitudes, né? A gente cria coragem para tudo. E aí a gente vai em frente. E aí você respira fundo, acalma todo mundo, né? Faz todo o trâmite que a gente precisa fazer se não perder o documento, não quer o documento, porque às vezes as pessoas, né, nesse desespero, o documento cai, vai para baixo de um banco, a pessoa não vê, quer dizer, tem tantos detalhes, além do coração, né, da gente ter cuidado da saúde, né, das pessoas que estão ali. Não é fácil. E você, graças a Deus, está contando essa história, né? Isso é uma coisa muito exato, isso mesmo. Pois não. Não, já aconteceram várias coisas assim também, lá no final, no lado da Argentina, lá no final das cataratas, da passarela, uma senhora simplesmente plum, caiu na minha frente. Eu falei, o que eu faço? E aí era numa época que não tinha nada do outro lado. Então eu saí correndo, a passarela é enorme, eu saí correndo de volta, tinha um quiosquezinho e ele tinha uma rede. Aí eu peguei a rede, saí correndo de novo, fui lá, colocamos a senhora e todo mundo carregando, porque o corpo desmaiado fica muito mais pesado, né? Então, e aí fomos para o hospital com ela. Quer dizer, já tive, assim, várias coisas que tive que resolver na hora e a solução sai do coração. Sim, e olha, é interessante isso que você está falando, porque você trabalha viajando, eu também já trabalhei viajando durante muitos anos, e ainda, né, de vez em quando eu digo que a minha mala está sempre pronta no carro, ou em algum lugar, né, se precisar, a gente precisar sair, precisar resolver alguma coisa, ou atender algum cliente, a gente vai com todo carinho, com todo amor, e nesses caminhos por aí, eu já vivi uma situação de passar muito mal, um pouco antes de desenvolver um curso, turma me esperando, e eu fiquei numa circunstância muito difícil. Você estava sozinha, numa cidade da Serra, muito frio, e o que foi que me socorreu foi a gerente da pousada, que carinhosamente fez um chá uma coisa de uma erva lá local. Ela falou, olha, vai ser bom para você, toma, era mármore, toma, e eu tomei, foi aquilo que eu consegui respirar fundo e chegar até e desenvolver tudo, e retornar depois para a pousada. Não tinha isso, 22 horas, fui em Petrópolis, não tinha ninguém na rua, porque na época de frio, de julho, acho que estava de manhã 7 graus, você não tem uma viva alma na rua por conta dessa circunstância mesmo de muito frio, e ela estava me esperando com uma sopinha quentinha, com uma torradinha. Então, assim, são esses, isso eu nunca mais esqueci. E isso eu digo que é além da entrega do serviço, de você oferecer lá a hospedagem, você ter uma unidade limpa, confortável, mas também você ter esse carinho, essa questão humana, de você receber a pessoa e se comunicar de maneira assim, olha, eu entendo que esse problema acontece, né? Você não se sente, porque às vezes a gente fica tão sem graça, né? Tão assim, poxa, mas por que tinha que acontecer aqui nesse momento, né? Então, esse acolhimento, no momento de uma viagem, seja a trabalho, seja a passeio, ele é fundamental. E eu sei que você desenvolve esse tipo de relacionamento carinhoso, acolhedor, porque tem tanto tempo de trabalho, com certeza isso fica, né, para as pessoas como um carinho a mais. E aí, então, Emília, nesse processo todo, você já trabalhou também nos Estados Unidos, algum tempo atrás. Como é que foi essa sua experiência internacional de ir para lá, de desenvolver um trabalho? Como é que foi? Ana, é sempre gratificante, né? É sempre uma experiência você adquirir inúmeros fatores para a tua vida. Então, eu comecei como au pair, eu fui... Na verdade, já fui várias vezes, já fiquei algum tempo, né?
Mas o tempo que eu fiquei maior foram 2 anos. E aí dessa vez eu tinha ido mesmo já com o intuito de trabalhar fechada em algum lugar para fazer dinheiro e voltar. A primeira vez que eu fui, eu passei 6 meses e trabalhei. Aqui ainda nem tinha praticamente os computadores e de casa, né? E eu trabalhei naquele Apple, ainda com a letrinha verde, miudinho, e de fazer a relação de clientes da loja que eu estava, eu passei a fazer as propagandas que o vendedor vendia para a revista da loja que eu trabalhava. Então, assim, é muito interessante o processo, a confiança que você acaba tendo das pessoas e elas te encaminham para um patamar melhor, né? Então, dessa segunda vez, eu comecei a ser au pair, entrei na casa de judeus e comecei a cuidar de 2 meninas. E no primeiro dia eu chorei muito, porque a menina, eu fui dar um beijo na menina de boa noite, na mais velha, e ela virou o rosto e ela disse para mim, só meu pai e minha mãe me beijam. E aí aquilo caiu assim para mim como que o terror, né? Porque aqui nós somos muito contato, nós somos muito, nós gostamos de afagar. E aí no dia seguinte eu já comecei a tratar de uma maneira diferente e fui evoluindo a um tal ponto que eu passei a ser a governanta da casa. As meninas diziam para mim que me amavam e não dizia isso para os pais, né? Coisa legal. E eu viajava com elas, eu agarrava elas, ia para os Estados Unidos, viajava para onde tivesse que ir. Eu tinha toda a confiança. Se eles bebiam um vinho, eles me chamavam para beber um vinho na mesa com eles. E depois eu passei... O dono da casa, ele tinha uma empresa de importação e exportação de bebida. E aí eu passei a trabalhar também na importação e exportação de bebida na empresa dele. Então, assim, foi um processo gradativo muito legal, sabe? E eu aprendi muito com isso. Você tem autoconfiança, porque as pessoas acabaram confiando no meu trabalho, confiando em mim. Né? Ela primeiro começou com as meninas, depois começou com depois a casa, depois a empresa. Isso, e aí você vê que você conquistou esses patamares de confiança, de responsabilidade, e é interessante isso, que a pessoa às vezes fica tão preocupada, trabalhando também nessa área de recursos humanos, de cuidar, de atender, receber pessoas que precisavam de orientações de como se portar numa entrevista, de como falar também na área de comunicação, numa situação de um trabalho novo, um trabalho mais desafiador, mudar, né, de patamar, de cargo. Eu sempre coloco uma coisa assim, olha, faça o que for melhor dentro da sua possibilidade e confiança de que você vai melhorar a cada dia, se você quiser aprender. Agora, você tem que se colocar aberta à aprendizagem. Sim. Você tem que se colocar aberta, né, a compreender, a ouvir o outro. Isso, dentro da comunicação, é fundamental. Pare e ouve. Às vezes a pessoa quer te informar alguma coisa e você, às vezes, fica tão nervosa em fazer o melhor que você fica atônita, aturdida, não ouve, não presta atenção. E quem trabalha com pessoas, com gente, é prestar atenção no detalhe. É aquela questão que, às vezes, o que não é dito é mais importante do que, às vezes, o que você está ouvindo. Então, preste atenção, ouve e registra. Eu sempre aconselho. Registra, escreve o que você está vivendo, porque quando você novamente relê, você consegue refletir sobre aquela questão e aprende com aquela experiência. E aí eu pergunto, o que você aprendeu com essas vivências todas? Algumas questões importantes, você já falou algumas, mais alguma coisa? Você tem hoje uma filha linda, e como é que foram esses aprendizados e como é que você trouxe isso depois de volta para a sua cultura, para a sua casa, para a sua família? Pois é, eu aprendi primeiro a ter muita paciência, né? Porque você aprende a se colocar numa situação que você não queria, e então é como que, não é que você seja um artista,
né? Mas você, às vezes, tem que engolir alguns sapos, né? Como dizem por aí. Você tem que se adaptar às circunstâncias que você está vivendo. Então, você adquire mais paciência, você começa a ver o mundo de outra forma, né? Você, muitas vezes, se acha o dono da situação total e você, para conseguir alguma coisa mais além, às vezes, você tem que ir mais devagar, né? Não é só você o todo-poderoso. Então, isso foi importante para mim. Eu consegui me colocar em situações... Poxa, eu fui para lá, já tinha faculdade, então eu até cheguei a falar isso pro mister, né? Pro senhor que eu trabalhava lá. Eu dizia para ele, mas eu ficar aqui, isso para mim é muito ruim, porque eu tenho que ficar tomando conta de 2 crianças e às vezes arrumando o quarto delas, e isso e aquilo, e eu tenho faculdade, como se aquilo fosse, entendeu? No entanto, a minha faculdade mesmo foi lá na casa deles. Sim. Entendeu? Porque eu aprendi a me superar e a superar muita coisa em muitas situações. Então, isso é muito legal. E hoje, eu tenho as meninas no Instagram, e uma delas, a mais nova, ela simplesmente mora lá na rua que o Michael Jackson morava. Ela é uma grande estilista. Ela é amiga da Katy Perry e outras. E eu sabia que ela ia ser alguma coisa de moda. Porque ela trocava de roupa de 2 em 2 minutos. Ela ia lá na gaveta dela com aquelas leggings e trocava aquela roupa de 2 em 2 minutos, tudo combinando. E eu ficava louca, né? Porque eu é que tinha que dobrar e colocar tudo na gaveta de novo. Mas, assim, então é muito legal ver que ela hoje é alguma coisa que eu pensei que ela fosse mesmo, que ela, né? É bacana ver o processo também das pessoas. É a sinalização de um crescimento, que já estava ali, um germenzinho, né, da estilista já estava lá desde a infância. Emília, e aí nós estamos conversando também sobre a questão desse confinamento, dessa circunstância né, pontual agora, que nós não sabemos até quando irá. Você também já havia comentado sobre essa circunstância de que o turismo foi o primeiro tipo de negócio a fechar e provavelmente será o último a abrir, porém, Sim. Nós temos essa clareza de que o turismo, né, talvez rural, o turismo mais próximo às cidades, eles começarão a acontecer, né, aos poucos e com a devida precaução sempre. E aí eu gostaria que você dissesse para a gente, assim, se você pudesse criar um roteiro, né, para pessoas aproveitarem essas cidades aqui do Rio, do entorno, esses pontos turísticos maravilhosos que a gente tem aí, que você já deixou até algumas dicas, mas vamos fazer um roteiro rapidinho, assim, o que você recomendaria saindo do Rio, né, que a pessoa pudesse ir visitar as cidades mais interessantes, o que ela poderia ver, vamos dizer aí, uma viagem de uma semana? Pelo Rio de Janeiro? Pelo estado do Rio de Janeiro? Pelo estado, saindo do Rio, capital, esse centro mesmo. Olha, como eu falei, nós temos 92 cidades maravilhosas aqui, né? Eu acho que todo lugar tem a sua característica. Mas, assim, para você pegar um carro tranquilo, eu passaria por Petrópolis, por Teresópolis, por Friburgo, né? E depois eu iria lá para a divisa do estado de São Paulo, Penedo, Visconde de Mauá. Então, aí você tem vários lugares, assim, normalmente serras, né? Mas que são maravilhosas. E você também pode passear ali pela região da Costa Verde, que é maravilhosa, Paraty, histórica, belíssima, né? Que tem um passeio de barco também lindo. Angra dos Reis, que você tem ali também. Angra dos Reis mesmo, a cidade de Angra dos Reis, ela não é bonita. Angra dos Reis, quando a gente fala Angra dos Reis, a gente está se referindo mais às ilhas, não é? E nós temos perto, bem próximo, a Ilha Grande, que é maravilhosa, que é um dos lugares que eu tinha elegido para mim de praia. Era a Ilha Grande. E um lugar que eu, na minha adolescência, elegi como lugar de serra, exatamente Visconde de Mauá.
maravilhosos, com cachoeiras maravilhosas. Teve uma vez que eu andei 32 quilômetros por Visconde de Mauá, andando mesmo, e cheguei numa comunidade alternativa do Santo Daime, e assim, coisas assim, experiências maravilhosas. Então, nós temos do outro lado também, de praia, a Costa do Sol, que é Saquarema, Araruama, Cabo Frio, Arraial do Cabo, que também Arraial é uma cidade feia, mas que tem as melhores praias, uma das melhores praias aqui do Brasil, né? Já foram consideradas aí uma das 5 melhores praias do Brasil, aquela que é onde tem a Ilha da Marinha, por conta de um fenômeno no mar chamado ressurgência. Então, são águas claríssimas, lindíssimas. Então, nós temos muita coisa para fazer no Rio de Janeiro, né? E aí depende exatamente daquilo que eu te falei. Tem que ter um bate-papo com a pessoa para ver se ela gosta mais de serra, se ela gosta mais de mar, se ela prefere história, né? Mas, por exemplo, Paraty é um lugar que eu não levaria minha mãe, por exemplo. Por quê? Por questão de mobilidade. Paraty tem aquelas pedras, né, que chamamos de pé de moleque, aquelas redondas, e que tem dificuldade ali, as pessoas que não têm uma boa mobilidade. Então, não vai aproveitar o que tem que aproveitar, não é? Até mesmo se for colocar numa cadeira de rodas, não é confortável. A gente tem essa circunstância, mas é o charme também, né, da cidade, tem isso. Sim, a gente até, sim. Eu já estive fazendo trabalho com grupos lá de empresários e de alambiques, o pessoal chama às vezes vulgarmente de cachaçarias, né, mas são os alambiques de Paraty. E eu tinha uma forma de andar que é pelo entorno, que você tem alguns lugares que você consegue contornar, né, para chegar em alguns pontos, mas você tem que primeiro conhecer bastante, não é uma vez só que você vai lá e vai descobrir isso. E você tem essa possibilidade de visitar, mas ficar mais ali daquela parte externa, né, sem ser aquela área que já é restrita a carro. Então, que é a área histórica. Que é a área bonita, que tem aquele centro cultural maravilhoso. Né? Eu fiz até um trabalho a parte histórica, mais interessante. Isso, com o pessoal de gastronomia, fazendo trabalho também de atendimento ao cliente com a questão da arte. E isso é muito bom, a gente saber que nós temos uma qualidade de turismo que é muito boa nesse sentido, de possibilidade de conhecer lugares diferentes. Ali perto de Paraty tem aquela cachoeira também maravilhosa, onde tem também o Alambique ali do lado. Sim. Que você não imagina que você atravessou a estrada, anda mais um pouco, você tem possibilidade de vivenciar uma paisagem lindíssima. Bom, e continuando nesse papo de roteiro, a gente sabe que tem essa diferença de roteiros para criança, para adulto, para jovem. Daqui a pouco a gente está chegando aí no Dia dos Namorados. A gente não sabe ainda se vai ser confinado, né? Se nós já estaremos liberados, mas eu gostaria de uma sugestão aí para roteiro do Dia dos Namorados, né, Emília? Você que é expert nessa possibilidade. Assim, as pessoas, elas estão muito voltadas, quando se fala em romantismo aqui no estado do Rio de Janeiro, elas se voltam muito para Penedo, né? Mas só assim, eu acho que Penedo, eu conheci Penedo, era uma ruazinha, não tinha nada, só tinha o casarão e a fábrica de velas e uma lojinha de chocolate. Hoje você vai em Penedo, tem inúmeros restaurantes, inúmeras lojas de artesanato, né? E tem também lá o lugar do Papai Noel, que é fixo o ano inteiro. Então, você tem algumas cachoeiras pequenas. Então, o riozinho. Então, ainda é um lugar romântico, sim, tá? Mas como eu sou mais de aventura, eu prefiro Visconde de Mauá. Eu prefiro subir ali 33 quilômetros mais para cima, que agora já está asfaltado, que é muito bom. Nós fazíamos isso quando não era asfaltado, em 3h30, eu saía de casa 4h da manhã para poder chegar lá às 8 com tranquilidade, curtir aquele amanhecer, era muito legal. Mas agora se faz rapidinho. Então, dá para ir em Visconde de Mauá, que ainda é um dos lugares que não se modificou com esse urbanismo. Ainda é um lugar meio pacato,
né? Ainda não tem grandes construções. Então, é um lugar tranquilo, romântico, de friozinho. Eu, por exemplo, sou do frio, então eu recomendo isso. Prefiro muito mais, né? E Paraty Que bom. também é uma coisa legal para Hum. os namorados. Isso aí, tomara que nós possamos vivenciar esses, né, espaços tão gostosos. E quem vai a Visconde de Mauá, visita também Maringá. Descendo um pouquinho, você vai ter Maringá, que é também uma ruazinha, e aí Sim, você também passando por uma pontezinha, você está do outro lado, está em Minas, que é um, né, é tudo fronteira, né? Então, assim, é tão gostoso a gente poder ter essa. Tem assim, uma pizzaria maravilhosa, tem doceria maravilhosa, lugar de cafés maravilhosos. O Hotel Bühler, eu recomendo, porque já estive lá também a trabalho, e ele tem uma colônia da colonização, primeiros colonos, né, que vieram alemães, então isso é muito, tem todo um cuidado com a questão da sustentabilidade, da natureza, e é isso que eu também gostaria de chamar a atenção nesse momento aí de viagem, de turismo e do cuidado com a natureza e com a sustentabilidade, né, Emília? Sair de um local, visitar, mas só levar as imagens, as fotos e deixar as pegadas. Né? O que você, exatamente. na sua... Olha, estão pedindo para me chamar a audiência. Gente, é que a gente fica conversando, eu fico... Cláudio, olha, Cláudia Felício está aqui conosco. Sandra, se você conhecer, você fala quem é, Emília, fica à vontade, tá? Sim, Olha, sim, Cláudia, maravilhosa. A, você conhece a Cláudia? Ah, Cláudia, minha amiga de malhação. Essa menina malha. Ah, que bom. Carol Alir, cantriz, é uma cantora, canta, representa, está com a turma da Bazuca. Bem-vinda, Carol. Olha, a Sandra está falando assim, uma mulher divertida, muito alegre, ótima companhia aí, tá vendo que bacana? Vânia Campos entrou, seja bem-vinda. Tabata, bem-vinda. Onda Pi, nós temos recadinhos aqui. A Tabata está colocando. Aprendi muito sobre viagem com a Emília, ainda mais porque, como eu disse na última live, eu dou muito valor para trabalharmos trabalhos desempenhados por mulheres. Eu também, viu, Tabata? Eu acho que tem tudo a ver. E a Onda Pita dizendo aqui para a gente, o guiamento do turismo é um dos componentes mais importantes do trade turístico, são elementos importantes para o desenvolvimento sustentável do turismo. O guia é capaz de proporcionar o melhor roteiro, destino, ou deixar o pior e mais destrutivo da atividade turística. Então, é aquela questão do cuidado da sustentabilidade que a gente está colocando, né? A Bárbara Witt entrou, obrigada. Elaine Alves Gomes, lá de Petrópolis, Elaine, grande parceira, nossa, seja bem-vinda. E a Onda Pi comenta também, como Emília acredita que podemos trabalhar a paisagem como visita ao Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, para um turista de baixa visão ou cego, e como aprimorar a experiência turística para esse público. Emília é a melhor guia turística do Brasil, diz a F. Sandra. A Chupi entrou, é lá de Belo Horizonte, e eu deixo a pergunta, então, Maria Helena está conosco. Diz da onde vocês estão se conectando, gente. A Vânia, lá de Barcelona, entrou também. Valmar. Vamos lá, responde para a gente, então, você, essa questão do guiamento do turismo em relação, no cuidado com a pessoa que tem uma deficiência visual ou baixa visão. Nós também só temos 5 minutos, a produção aqui está avisando, nós já temos que ter cuidado. De Então, Emília, novo, já passou isso aí? É assim, eu acho que o Brasil ainda tem muito que avançar na questão de pessoas com deficiência, sabe? Nós chegamos, eles criam os pontos de turismo, mas não criam a estrutura, não criam um estacionamento, não criam uma rampa de acesso. Então, agora que estão começando a fazer isso, sabe? Mas, e já tem uma linha de turismo dedicado a essas pessoas, às pessoas com deficiência. Então, eu acredito que nós vamos avançar nessa parte. Alguns guias de turismo estão se especializando nisso, né? Mas nós temos que ter também o outro lado, né? Que aí já é uma outra história, governo, para dar um acesso, para dar um upgrade nos pontos de turismo.
Tem pontos de turismo que são particulares, mas tem outros que dependem do governo para poder fazer. Então, nós estamos lutando por isso, sim, porque nós já achamos importante a inclusão, né? Eu acho que todos têm direito. E assim, para chegar no Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar hoje já tem os elevadores, o Pão de Açúcar já conseguiu colocar todos os elevadores, rampas, todos os pontos de acesso para os deficientes. Eu mesma já estive com pessoas de cadeira de roda no Pão de Açúcar e foi super tranquilo. Mas os outros pontos precisam também se adequar. Sim. E aí a gente hoje já encontra uma placa de sinalização, às vezes até em braille, mas às vezes que você está colocando. Nós temos um jardim botânico aqui no Rio, o Jardim Sensorial, que tem essa leitura tátil das informações sobre as plantas, que lá contém. Nós temos um guiamento que a pessoa pode fazer o curso e guiar nessas circunstâncias. Agora, isso é importante, sempre entender que aquele espaço de turismo ele não pode ser restrito àquele que tem, que não tem a deficiência, mas ele precisa ser aberto a todos. Claro. Porque senão a pessoa fica enclausurada e só passeia, só se diverte, só conhece, só aprende aquele que não tem a chamada deficiência, né? Mas isso é muito importante, a gente estar atento, sim. Gente, vou só dar mais uma olhada aqui no nosso grupo que está participando da nossa live, agradecendo a todo mundo e dizendo que está acontecendo, nós pedimos os comentários para que pudesse ser sorteado uma consultoria de 1 hora online com a designer Janaína Paz, que trabalha com designer de novelas, designer de moda, maravilhosa. Então aproveita, quem quiser faz um comentário na live, vai lá, que nós faremos o sorteio, tá bom? Legal. Então, assim, teremos que nos despedir, quer dizer, pela segunda vez, nós fizemos a primeira e foi muito bom, então nós temos, assim, a alegria de agradecer muito a Emília pela gentileza, por topar essa conversa, esse bate-papo, dividir com a gente um pouco da sua experiência na área de turismo e dizer que estamos sempre aqui abertos, com a Reconexão, ele está aberto aí para quando você tiver uma viagem nova, uma notícia nova, uma coisa bacana para falar. Sabemos que a nossa situação, né, vai ficar aí em suspenso por um tempo na área de viagens, mas temos certeza que a maior viagem é o conhecimento também do ser humano. Vamos lá? Emília, com suas considerações finais. Tem uma pergunta aqui da Clara, deixa eu só ver aqui. Falou do Pão de Açúcar. Sim, ela já comentou sobre isso. É a minha produção, gente, falando, tá? Então, eu não sou louca. Maria Helena está colocando um abraço de Valmar e Maria Helena aqui de Houston. Olha que maravilha. Obrigada aí pela presença de vocês. Houston também é uma linda cidade e é importante a gente falar que tem coisa boa em muitos lugares do mundo, né? Então, a gente tem que aproveitar para chamar a atenção e dizer, olha, é sempre bom a gente estar em lugar bonito, com gente boa e com papo agradável e aprendendo sempre. Então, Emília, agora faça as suas considerações finais para a gente poder salvar essa live, que vai ficar 24 horas rodando no Instagram e depois segue para o YouTube. Bom, mais uma vez é uma honra de estar aqui, foi muito legal. E, assim, gente, não cancelem suas viagens, adiem. Nós temos muita coisa linda pelo mundo todo. Eu acho que nenhuma esquina é igual à outra, sabe? Nenhuma é igual à outra. Então, por favor, viaje, vá. Vai conhecer. Seja presencial, sabe? Dê isso para você, porque viagem é mágica. Isso aí, muito bom. Então, vamos aproveitar, né? Já ir pensando nos próximos roteiros e fazer o grande roteiro da vida, que é conhecer gente boa e bacana como Emília, como todos vocês estão aqui. Gente, muito obrigada. Qualquer coisa, Ana, é só entrar em contato comigo, se precisarem de alguma dica, tá? Emília26 Cristina no Instagram. E aí a gente bate um papo, não tem problema, tá? Isso. Então vamos lá, vamos seguir a Emília e se conectar no Instagram dela e aproveitar as dicas de viagem. Se alguém quiser mais alguma informação, a Emília com certeza responde no direct. E também ela tem assim, não só ela pode te dar dicas, mas como até propor, quem sabe, um guiamento, um trabalho qualquer. Maria Helena está falando assim, 18 anos e meio aqui e bem diferente mesmo as culturas.
ela está só se referindo que ela também era brasileira e mudou para lá, ela e Valmar, e está vivenciando uma realidade diferente. Gente, então, olha, obrigada aí pela presença de todo mundo, da Elaine de Petrópolis, da Vânia da Espanha, de todo mundo que participou, brasileiros, estrangeiros, e nosso coração chega ao coração de vocês. Nós temos, gente, na semana que vem, Denise Sampaio falando conosco sobre emagrecimento. Ela é coach de emagrecimento e ela vai falar com a gente um pouquinho de como é que foi esse processo dela. Ela era uma pessoa que estava muito acima do peso e ela venceu esse desafio e hoje ela atende como coach no programa Emagrecidamente. Então, quarta-feira que vem teremos às 17 horas o novo Reconexão com a Ana Julião e para junho nós temos novidades na quarta-feira, primeira quarta-feira, Vânia Barbeirão falando sobre a alquimia da alimentação, da nutrição. Opa! Ela que é terapeuta, é nutricionista, é um monte, já foi empresária, é uma pessoa maravilhosa. Vamos conversar com ela lá de Barcelona e nós teremos muitas novidades em junho. Aproveite, feliz final de semana, não, final de semana sim, aqui em São Paulo estamos em feriado, né? Meio que forçado, mas estamos. Então, fiquem bem. Namastê, muito obrigada, até a próxima, gente. Obrigada. Obrigada, querida.